Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 106. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas e não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou e fê-lo passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os redimiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu um grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo e chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo e fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho, tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito às suas palavras. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então, lhe jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou juízo e cessou peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenava. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo. Ele abominou sua própria herança
e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém e amém. Glória a Deus, um salmo maravilhoso, mais um salmo maravilhoso, que nós vemos aqui a graça de Deus e a ingratidão de Israel, porque a gente já vem falando sobre a trajetória do povo de Israel, não é? Que Deus tem dado tanto livramento, na Bíblia está registrado lá no livro de Êxodo, né? Em muitas partes do livro de Gênesis, em Números, né? No livro de Reis, e ali por todo o Novo Testamento vem falando da vida do povo de Israel, a trajetória, né? Então, ele começa, aleluia, chamando o povo para o louvor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como sempre falamos, as misericórdias do Senhor, como diz lá em Lamentação de Jeremias, são o motivo de não sermos consumidos, né? Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Aí, bem-aventurados que guardam a retidão e praticam a justiça em todo o tempo, né? Então, é importante a gente bater nessa tecla. Por isso que a Bíblia está cheia de repetições, porque como diz um grande historiador, a repetição é a alma do aprendizado. E olha que a gente, ser humano, tem esse hábito mal de esquecer rápido das coisas, né? E ele aqui fala: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo, visita-me com a tua salvação. E aí ele fala da prosperidade, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e que eu possa me alegrar com a alegria do teu povo, né? Pecamos, aí ele reconhece, pecamos como nossos pais, ou seja, os nossos antepassados, né? Procederam mal. Então, ele diz que no Egito, eles não lembravam das maravilhas de Deus, né? Porque no verso 8 ele diz: mas ele salvou por amor do seu nome, né? Ele abriu o mar vermelho e fez o povo passar, salvando eles da mão do faraó com o seu exército que vinha para destruir o povo. E então eles creram, né? E cantaram louvor. Porém, no verso 13 diz que cedo se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Isto acontece muitas vezes conosco. Deus nos livra, Deus nos abençoa, Deus nos dá bênçãos, Deus ouve as nossas orações, e no momento de qualquer aperto a gente esquece de tudo e acha já que Deus se esqueceu e que Deus não está nem aí com a gente. Porém, Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos para cada um de nós, e é necessário a gente esperar o trabalhar de Deus e ter uma confiança de que Ele está a par de tudo, está no controle de tudo e com certeza tem um propósito para tudo que estamos passando. A gente falou no salmo passado sobre a vida de José, né? Que ele foi vendido pelos seus irmãos, né? E sofreu lá no calabouço, porém ninguém fez um mal contra ele. Ele passou por tudo, não negou ao seu Deus e aguardou pela salvação do Senhor, e Deus o colocou em lugar de honra, de destaque, né? Então, muitas vezes perdemos as bênçãos por não saber aguardar pelos desígnios do Senhor, né? Então, aqui o 14 diz: entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, que concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhe a alma. Muitas vezes Deus ouve, né? Até concede alguma coisa, mas a nossa alma fica afligida,
porque temos o remorso. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange ao pecado, né? Porque quando a gente ama a Deus e procura agradá-lo, a gente se sente constrangido em pecar, e quando a gente peca, a gente fica acabado, né? Com remorso terrível, mas ele é fiel e justo, pronto para perdoar, né? Como diz o Salmo 103, é ele quem perdoa as nossas iniquidades, sara nossas feridas, tanto do corpo como da alma, né? E aqui fala no 16 que eles tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, e abriu-se a terra e tragou. Louvado seja Deus. Deus, ele é justiça, ele é amor, mas ele é justiça. Aí o 19 diz que eles fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva, né? Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas potentosas, maravilhas na terra de Cã, né? Eles esqueceram e foram, em vez de adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, que havera lhes dado o livramento, eles foram adorar um bezerro, né? Então, isso aconteceu e está registrado para a nossa experiência, né? Para que a gente possa tomar essas experiências como aprendizado, para ver se a gente não faz tão igual, não é? Mas aí, com a misericórdia de Deus, através da intercessão de Moisés, o verso 23 diz: tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não houvesse interposto, impedido que a sua cólera os destruísse, né? Da mesma forma como Moisés disse, não queria mais saber do povo, quando Deus disse que ia destruir, ele disse, se tu destruir esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida, aleluia. Como é interessante a intercessão, como é poderosa a intercessão. Deus ia destruir o povo rebelde, mas por amor a Moisés, o seu servo, que estava sempre atentando para a sua voz, para a sua obra, para a sua vontade, para a obediência ao seu Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então ele intercedeu e Deus deu livramento ao povo, né? Então, a gente vê quão é maravilhoso meditar. Eu gostaria de passar versículo a versículo, mas o salmo é longo e eu vou começar a acelerar porque estou em processo de mudança. Então vamos ao verso 35. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, ou seja, aqui fala sobre as influências, né? Eles ficaram no meio do povo do Egito, das nações estranhas. Muitas vezes Deus permitiu que as nações viessem sobre eles e os levassem cativeiros, né? E aí eles começavam a se mesclar, se contaminar com as influências do povo pagão, que adoravam outros deuses e tinha práticas contrárias à vontade de Deus e às suas ordenanças, né? Mas nós somos influenciadores e não influenciados. Nós temos que saber que aquele que serve a Deus, aquele que busca fazer a vontade de Deus, ele tem que ser diferente e influenciar para o bem e não se deixar influenciado, né? E aí diz o 36, deram culto aos seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, ou seja, eles arrastaram eles para suas culturas, para suas maldades, e eles acabaram prestando culto, foram convertidos como em laços, foram enlaçados, né? E eu gosto de lembrar do versículo lá de Romanos 12, acho que é 1, 2, que fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, né? Mas transformai-vos na renovação do vosso espírito, né? Porque a gente vai se conformando com as coisas mundanas e vai se esquecendo das ordenanças que está na Bíblia, porque Deus, ele tem na Bíblia ensinamentos para nós em todas as áreas da saúde, na área social, com pais e filhos, filhos para pais, maridos e esposas e vice-versa, né? Como servir a Deus, como adorar, como agradar a Deus. Então, a gente tem um manual completo aqui, não é? E aí ele diz que eles, no 37, imolaram seus filhos e suas filhas ao demônio e derramaram sangue inocente, porque Deus
o deus Baal e outros lá na época de Jezabel, eles praticavam ofereciam sacrifício com seus próprios filhos e filhas inocentes, davam aos ídolos, né? Era uma coisa horrível. E 39 diz assim: se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo e abominou a sua própria herança, né? Então vamos ter cuidado para a gente observar as ordens do Senhor, aquilo que é bom, não fazer o que todo mundo faz, mas procurar entender qual seja a vontade de Deus para que a gente possa fazer e se tornar diferente e fazer parte da sua herança e receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar, né? E aí a Bíblia diz que Ele entregou ao poder das nações, como já disse antes. Muitas vezes eles foram cativos, né? E no 43, muitas vezes os libertou, mas eles provocaram com conselhos e por suas iniquidades foram abatidos, né? Mas no 45 ele diz: lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. E a gente às vezes não quer perdoar o mal feito de alguém, e Deus com a sua misericórdia perdoou tantas e tantas vezes ao povo de Israel. Com isso, não devemos pensar que podemos pecar toda hora, mas a gente precisa ter cuidado de observar a lei do Senhor. O João, lá na sua carta, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. E muitas pessoas se tomam ao pé da letra e dizem assim: eu não preciso ficar preocupada porque eu tenho um advogado à minha disposição. Não é bem assim, né? Deus é longânimo. E tem mais outra coisa: a gente não sabe que hora vai embora, né? A gente vai embora e não dá tempo para nada. Então é bom a gente estar atento, né? E o 47 diz: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Aleluia! Precisamos nos gloriar no louvor do Senhor. A coisa melhor que tem é louvar ao Deus dos deuses, é andar na sua vontade, esperar pelos seus desígnios, para que ele possa cumprir em nós o seu propósito. O 48 ele encerra dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia! Glória a Deus, é coisa maravilhosa aos nossos olhos que possamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. É tão bom quando nós pela manhã ouvimos um salmo, uma palavra, ou lemos um trecho da Bíblia e possamos passar o dia mastigando aquela palavra, para que Deus vá assim em nós, trabalhando na sua vontade e nos colocando diante dele, para que ele nos oriente como conduzir a nossa vida, que os nossos planos estejam alinhados aos planos dele, mas que possamos estar atentos, porque o diabo ele anda ao nosso derredor, né? Como um leão buscando quem possa tragar, querendo atrapalhar o plano de Deus, querendo atrapalhar a obra de Deus na minha e na tua vida, mas que possamos atentar para a vontade de Deus com reverência, com cuidado, com vigilância, para não cometer os mesmos erros do povo de Israel, que estamos sempre falando, né? Porque a Bíblia está aí para nos alertar, para nos orientar, para nos advertir, para nos ensinar, para que a gente não caia no mesmo erro e possamos receber de Deus as bênçãos que Ele tem preparada para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. Com muita gratidão, eu te agradeço por você chegar até aqui. Se você puder, compartilha com um amigo para que ele possa também receber a palavra de Deus e ser abençoado. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Beijo!